Olá, amados do Senhor, que a graça e a paz por intermédio do Espírito Santo esteja no teu coração. Eu sou o Ângelo Pedro e estou aqui por meio deste canal aí para anunciar a palavra de Deus ao teu coração. O objetivo é trazer informações do reino dos céus, conhecimento bíblico, estudos, tudo para que a sua fé seja edificada em nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse a vocês no vídeo anterior, hoje eu estaria falando aqui a respeito do testemunho do servo. Nós estamos estudando aí o capítulo 24 de Gênesis, onde vem falando do casamento de Isaac com Rebeca. E esse capítulo ele é recheado de informações teológicas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa aplicação na nossa vida e para que possamos viver de uma maneira que agrade a Deus. O objetivo aqui é justamente esse, levar você a entender o conteúdo teológico deste capítulo para vivermos de uma maneira que agrade o coração de Deus. E como eu disse para vocês, ele se divide em 4 tópicos, Esse capítulo se divide em 4 tópicos. O primeiro nós falamos aí sobre a vontade do Pai. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho do servo, E ainda fica mais 2 tópicos aí também para a gente conversar, a qual é a prontidão da noiva e a recepção do noivo. E o interessante é que quando se fala aí do testemunho do servo, vem reservando aí 39 versículos para falar sobre o servo de Abraão. Isso mostra para nós a responsabilidade que nós temos como servos de Deus. E para nós entendermos aqui, meus amados, na maneira em que eu for expondo algumas coisas, nós vamos lendo alguns versículos e aí você vai edificando a sua fé na palavra de Deus. Para começo aqui, nós podemos observar que o servo de Abraão, ele vivia de uma maneira que agradava o coração do seu Senhor. E isso mostra para nós também, como servos de Deus, que nós temos que viver de uma maneira que agrade o coração de Deus. Não da maneira a qual nós queremos, que nós achamos que deve ser. Não, tem que contar aqui em primeiro lugar na nossa vida a vontade de Deus. E o servo de Abraão, ele recebeu uma ordem aqui do seu Senhor que ele, de maneira alguma, ele desviou daquela ordem. E aplicando na nossa vida, nós entendemos aqui que de maneira alguma nós podemos nos afastar da ordem de Deus para a nossa vida. Você não pode afastar daquilo que Deus tem pedido, tem mandado você fazer. E nós vemos aqui também na história que o servo de Abraão fez um juramento para Abraão. Ele jurou ali 3 coisas: que ele fosse buscar uma esposa para Isaac, lá da casa dos parentes dele, que ele não deixasse Isaac casar com uma mulher cananeia e que ele não fizesse com que Isaac fosse para a terra dos seus parentes. Foi 3 juramentos que o servo teve que fazer. E nós também, amados, temos que cumprir alguns juramentos aí que Deus determina para que nós façamos. Cumprir a lei. Nós não devemos de maneira alguma nos envolver, fazer aliança com pessoas incrédulas. Não devemos de maneira alguma nos afastar dos caminhos do Senhor, voltar à velha vida. Você tem que caminhar para frente, olhar para frente e Deus vai abençoar a sua vida. E aqui o juramento que o servo fez foi um juramento sincero e ele manteve ali a palavra que ele falou para Abraão. Ele manteve o juramento. E é o que nós devemos fazer também, meus amados, manter a palavra que nós temos dado diante de Cristo. A palavra é da aliança que nós fizemos com Cristo, porque Jesus Cristo não vai voltar atrás na palavra dele. Hoje é comum nós vermos acontecer aí nas igrejas, a pessoa vem para Cristo com a vida toda destruída e Jesus restaura ali a vida emocional, psicológica, espiritual, sentimental da pessoa, até mesmo a vida material. Jesus restaura tudo e aí então a pessoa toma uma decisão: eu vou viver com Cristo. Aí ela sela ali uma promessa,
uma aliança com Jesus. O que eu quero dizer é que a pessoa, ela batiza, ela assume ali um compromisso com Cristo, e daí a pouco ela já está voltando à velha vida, já está desviando dos caminhos do Senhor novamente, já está dando mais ênfase para a carne do que para o Espírito Santo, né? Então a pessoa sempre volta atrás. E o que eu quero dizer para você é: não volte atrás no teu propósito, porque Deus vai fazer prosperar o teu caminho, né? E o servo de Abraão, ele sabia que um dia ele teria que prestar contas para Abraão. Por isso que ele foi fiel ali na sua palavra. Ele sabia que um dia ele ia voltar e teria que prestar contas a Abraão. Assim você e eu também, um dia teremos que prestar contas para Deus de tudo aquilo que nós fazemos. Mas o que o servo de Abraão teria que fazer aqui para encontrar a mulher certa para o filho de Abraão? Isso daqui, amados, é um detalhe muito importante, porque Abraão não deu ao servo ali informações nenhuma a respeito de Rebeca. Ele simplesmente falou: ó, vai buscar uma mulher lá da casa dos meus parentes para casar com meu filho. Agora, o servo foi sem saber a direção, sem saber o caminho, sem saber como era essa moça, sem conhecer a família de Abraão. Então, o que eu quero falar com você aqui é que o caminho de Deus, ele é assim também. É um caminho que nós muitas vezes não conhecemos, não sabemos. Mas como nós devemos andar por esse caminho? Como as coisas vão dar certo para nós? É obedecendo a palavra de Deus. O servo obedeceu a palavra de Abraão. E nós, como cristãos, como servos do Senhor, temos que obedecer a palavra dele sem questionar. Não é você ficar questionando a Bíblia, não. Tem muita gente que faz isso hoje e só traz problema para ela. Você, se crê, tem que obedecer sem questionar. E nós vemos aqui que o servo de Abraão, ele agiu pela fé no Deus de Abraão e no Deus de Isaac. Olha o que diz o versículo 12 ao 14, diz assim, ó: e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa-te agora e o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que usaste de benevolência com o meu Senhor. Então veja, meus amados, que o servo de Abraão, ele agiu pela fé, ele orou, e é o que você tem que fazer também. Observe que ele separou um tempo para orar e pediu ajuda a Deus. É o que você tem que fazer também nas horas difíceis da tua vida, como servo de Deus. Você tem que separar um tempo para a sua oração, e você tem que pedir ajuda para Deus, E o servo aqui, ele foi específico naquela oração que ele fez. Observe que ele usou de detalhes aqui na oração, e é o que você precisa fazer também, usar de detalhes, porque quando você coloca diante de Deus aquilo que você quer, pode ter certeza que Deus vai fazer conforme o teu coração. Observe que a palavra de Deus fala assim, ó: eu é que sei que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer dar a você um fim que você deseja, um fim que seja abençoado. É interessante que quando você coloca diante de Deus aquilo que você quer, Deus vai fazer conforme aquilo que você pede. Olha que interessante, olha a resposta da oração do servo de Abraão aqui. Observe aí no versículo de número 17, vem falando assim, ó: então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse:
tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Olha aqui, meus amados, a resposta de Deus, conforme o servo pediu. Meus amados, o que eu quero dizer com isso é que Deus não te deixa ser enganado. Ele sempre vai responder, né? Mas você tem que ficar atento também, você tem que vigiar. Observe que o servo de Abraão, ele ficou com os olhos dele bem abertos ali para ver o que Deus poderia fazer. Você está pedindo algo para Deus, então fique de olhos abertos, vigie, fique ali esperando, confiante, porque Deus vai te responder. Deus não é surdo para que não ouça e Ele também não é mudo para que não fale. Ele vai responder tua oração. O servo de Abraão aqui, ele creu na promessa de Deus e confiou na providência divina para conduzir ele naquele caminho. E é o que você tem que fazer também, confiar na providência divina para conduzir você no caminho que você está trilhando, meu amado. Não é você caminhar sozinho, não. Olha o que diz o verso 27 aqui. Diz assim, ó: e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Amados, Deus não te deixa sozinho. Deus está sempre com você, guiando, conduzindo você no caminho certo. Basta você se entregar e se dedicar de todo o coração em fazer aquilo que Deus está mandando. O servo, ele não foi apressado ali quando ele pediu algo para Deus, não. Ele esperou no Senhor para ver o que Deus faria, e é o que você precisa fazer também, esperar no Senhor para ver o que Deus vai fazer. Olha o verso 21, e o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Observe que ele ficou esperando, né? Ele ficou ali só observando. Amados, eu quero dizer para você que é hora de você esperar no Senhor, é hora de você aquietar o teu coração. Deus está trabalhando por você. Você orou, especificou, determinou a oração diante de Deus. Você pode calmar o teu coração aí, porque Deus vai fazer. Observe que o profeta Isaías, ele fala assim lá no capítulo 28, versículo 16, Isaías diz assim, ó: aquele que crê não se apressa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você crê no Senhor, não se apresse. Deus está trabalhando por você. Deus está agindo ao teu favor. Deus levou Rebeca para junto do poço ali onde o servo de Abraão estava, no momento em que ele estava orando. E eu quero dizer para você que quando você estiver orando, Deus vai trazer a resposta para você. Deus vai trazer aquilo que você está pedindo. Deus vai realizar na tua vida aquilo que você quer. Rebeca, ela não fazia ideia aqui que o simples fato dela realizar uma tarefa tão simples ali de dar água de beber a um desconhecido faria dela ali a esposa do homem mais rico e a avó de 12 nações, de 12 tribos também de Israel. Meu amado, eu quero dizer aqui para você que quando você obedece a palavra de Deus, quando você não tem preguiça de trabalhar para Deus, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Quando você crê na promessa de Deus e faz de coração, Deus vai abençoar poderosamente a tua vida. O servo, ele não aceitou comer até que ele tivesse cumprido a sua missão. Olha aí o versículo de número 33. Diz assim, ó: depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então, meus amados, nós não podemos de maneira alguma envolver com os prazeres nossos, com as nossas vontades, antes de cumprirmos a missão de Deus, a responsabilidade com Deus. Observe que o servo, ele estava com fome, né? Provavelmente estava com fome.
Mas diante dele aquele banquete todo ali, aquela atração toda ali, né? E ele foi firme no propósito. Olha, eu não vou comer enquanto não falar as minhas palavras. Oh, meus amados, isso mostra para nós que jamais nós devemos envolver com os atrativos, com as coisas deste mundo, se nós não fizermos a vontade de Deus. Observe que ele não falou dele mesmo, né? Ele falou de Isaac, ele falou do seu Senhor, né? Ele falou das grandezas, das riquezas do seu Senhor. E esse tem que ser o nosso propósito também. Não podemos falar de nós mesmos, irmãos. Nós temos que falar do Senhor Jesus. Você tem que falar da grandeza de Deus. Você tem que falar da riqueza do Senhor Jesus, para que o mundo conheça o poder de Deus, se arrependa e venha para Cristo. Nós não podemos falar de nós mesmos, nós temos que falar do Senhor Jesus. E aqui o servo, ele não forçou Rebeca a casar com Isaac, ele não fez isso, né? Ele simplesmente apresentou os fatos ali de quem era Isaac, as oportunidades de que ela poderia ter, e ela então tomou a decisão. É o que você tem que fazer também, amados, quando você vai falar de Jesus. Apresente quem Jesus é, apresente aquilo que ele tem para oferecer para as pessoas. E quem vai tomar a decisão é a própria pessoa. Nós devemos ter o cuidado, irmãos, para não assumir o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas, pois é somente ele quem pode realizar a obra de convencer os corações humanos a aceitar Jesus Cristo. Ali o servo de Abraão, ele não tentou convencer Rebeca, ele simplesmente falou quem Isaac era. E aquelas palavras tocou no coração dela, a ponto dela aceitar casar-se com Isaac. E é o que você tem que fazer também, meu amado irmão. A tua missão aqui nessa terra, a ordem de Jesus Cristo é ide e fazeis discípulos, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então o nosso propósito é falar de Jesus para as pessoas. E quem vai convencer os corações é o Espírito Santo. E no momento em que as pessoas são compungidas pelo Espírito em seu coração ali, elas vão se arrepender dos seus erros e aceitar Jesus como Salvador. Então essa é a nossa função, nós temos que dar um bom testemunho para que o mundo se converta a Cristo. Assim como o servo deu um bom testemunho e Rebeca se convenceu de casar com Isaac, você também tem que dar um bom testemunho para que o mundo conheça Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra. E se essa palavra falou com você, meu amado irmão, e se trouxe algum conhecimento a respeito da palavra de Deus para você, então deixe o seu like aí nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative aí o sininho de notificação para que você possa ser notificado quando um outro vídeo for postado, né? E compartilhe, divulgue aí com seus amigos este vídeo para que eles possam também aí ter o conhecimento dessas informações e passar para frente. Com isso o nosso canal vai crescendo aí, este canal vai crescendo, né? E vai divulgando a palavra de Deus, porque esse é o nosso propósito. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.